Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de outubro, são 7 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kyiv. A gente tem agora muito mais informações sobre o ataque ucraniano ao porto de Sevastopol, na Crimeia ocupada. Os ucranianos usaram drones aquáticos, que são pequenos barcos não tripulados, guiados à distância, e conseguiram dessa forma atingir vários navios da frota russa no Mar Negro, inclusive o principal navio da frota russa no Mar Negro, que é o Almirante Makarov. A gente não tem informação sobre o grau de dano que o navio sofreu, mas que ele foi atingido, ele foi atingido. Lá em Krasnoyarsk, os ucranianos já chegaram na cidade, portanto eles já interromperam a via entre Svatov e Kremina. Estão avançando muito rápido ali na frente de Luhansk. Em Kherson, os russos estão fazendo coisas basicamente sem sentido. Não dá para entender o que eles estão fazendo. Ou eles têm um plano muito inteligente que a gente não conseguiu imaginar ainda qual seja, ou então eles estão desesperados e fazendo coisas sem sentido. A gente não tem boas notícias em Avdiivka. Os russos tiveram sucesso parcial ali. A situação pode ser até preocupante. Vamos entender isso em detalhes. Todos esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Lula Preso, Jonathan0406 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E você, não se esqueça, hoje é dia do segundo turno das eleições brasileiras. Não esqueça de votar 22 Bolsonaro. Isso é muito mais do que uma eleição, isso é um julgamento. O Lula, você sabe, foi um ladrão, roubou o país, entregou um monte de coisa para os vizinhos socialistas da América Latina e pretende fazer isso de novo. Você sabe que o STF anulou o processo dele porque foram os amiguinhos dele do STF que resolveram anular esse processo. Você tem a chance de hoje você condenar o Lula, mostrar que corrupção a gente não aceita aqui no Brasil. É só digitar 22 na urna. Conto com seu voto. Bom, vamos às notícias aqui. Antes da gente entrar na linha de frente, o que teve de mudança, vamos falar sobre o caso lá de Sevastopol. Lembra, ontem a gente falou que houve um grande ataque ucraniano ao porto de Sevastopol, várias coisas explodindo e coisa e tal, mas a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. A gente sabia que alguns navios tinham sido atingidos, os próprios russos falaram isso. Em determinado momento, os russos proibiram de se falar nesse assunto, cortaram as câmeras de televisão da cidade, enfim. Mas agora a gente tem informação do lado ucraniano, né? E, por exemplo, esse filmezinho aqui, ó, que foi liberado pelos ucranianos, mostra um dos drones que foram usados no ataque. Tá vendo? O drone é tipo um barquinho, ele está acima da água mesmo, e ele tem explosivos, evidentemente, e ele está indo em direção a um grande navio. Este daí é o Almirante Makarov. O barquinho, evidentemente, tem, o drone, né, evidentemente tem explosivos, e repara que o vídeo para justamente no momento que ele chega próximo do navio e atinge o navio, certamente buscando o melhor ponto de impacto ali, ó. E daí, nesse momento, o vídeo corta justamente porque né, ele atingiu o navio e explodiu o drone, né? São drones suicidas, por exemplo. Tem várias outras imagens dessa, tem vários outros navios também que foram atingidos. A gente sabe que foram usados entre 6 e 8 drones ucranianos, esses drones marítimos, né, nesse ataque. Inclusive, os russos resolveram reativar um túnel que era usado na época da Guerra Fria para esconder submarinos dentro da montanha, lá em Sevastopol. Esse lugar não era usado há muito tempo. Os russos estão reativando, por quê? Para tentar esconder os submarinos, porque sabem agora que os ucranianos têm essa capacidade de fazer esse tipo de ataque, né? Hoje de manhã, hoje mesmo, dia 30, lembra, esse ataque foi do dia 28 para o dia 29, né? De anteontem para ontem. Hoje, dia 30 de manhã, houve uma grande explosão nessa região aqui de Sevastopol. Ou seja, uma região fora aqui do porto de Sevastopol. Existem alguns relatos dizendo que os ucranianos continuam usando os drones para atingir navios, mas a gente não tem informação ainda. O que a gente sabe só é que houve explosões nessa área aqui, né? E uma coisa impressionante, o pessoal está comentando aqui, que estamos chocados que os golfinhos treinados pelos russos não conseguiram proteger o porto de Sevastopol, né? Existe essa lenda, não é lenda não, existe de verdade isso, os golfinhos treinados
pelos russos para identificar mergulhadores que eventualmente tentassem entrar no porto para plantar algum explosivo e coisa e tal, e eles dariam um alerta para a tropa russa, mas aparentemente não conseguiram alertar deste caso, né? A gente tem aqui uma investigação feita pelo perfil GeoConfirmed, em que ele mostra que sim, aquele navio que foi atingido é o almirante Makarov, e ele explica aqui o que aconteceu, né, a explosão que a gente mostrou ontem, e aí ele faz a geolocalização de onde é que foi essa explosão, e que isso teria sido nessa região aqui da Crimeia, né, realmente próximo ao porto, e fala sobre uma série de outras explosões que aconteceram, faz a localização de tudo, e aí ele fala sobre esse caso aqui. A gente não chegou a mostrar isso ontem, mas um helicóptero jogando alguma coisa e uma explosão aqui, né? A impressão que dava era justamente que o helicóptero russo conseguiu interceptar um dos drones ucranianos, mas a verdade é que parece que não, que na verdade foi o drone ucraniano que conseguiu atingir o navio russo. O helicóptero tentou, mas não conseguiu. Tem o vídeo mais aqui pra frente, acho que é esse vídeo aqui, ó. Aqui, tá vendo? Mostra o helicóptero atirando na água para tentar acertar o drone, e o drone chegando perto do navio, até que vai ter a explosão do navio, o helicóptero tentando acertar o drone, mas não foi, aquela explosão não foi o helicóptero destruindo o drone, aquela explosão foi o navio sendo explodido. Aqui eles confirmam que foi o almirante Makarov mesmo que sofreu o ataque, né? Tá aqui toda a confirmação e coisa e tal, e eles falam, né? Dá pra ver que ele foi atingido, não dá pra saber exatamente o grau de dano. Aqui é o outro ataque a um navio de tirar minas aquáticas, né? Que também teria, segundo os russos, sofrido algum dano, né? Então aqui mostra o drone fazendo aqui o ataque a este navio. E finalmente tem um outro desses drones caminhando no porto. Então ele está dentro do porto de Sevastopol aqui procurando um navio para atingir, escolhendo o alvo, andando dentro do porto de Sevastopol, e acabou atingindo um outro navio dentro do porto de Sevastopol lá, né? O que são esses drones que foram usados nisso daqui, né? É um drone de superfície que foi usado pelos ucranianos para atingir os navios lá em Sevastopol. Tem aqui uma imagem dele, né, uma imagem do dronezinho, e a ideia é justamente que você pode fazer isso como um drone aéreo mesmo. Você vai guiando o drone e não tem ninguém ali, o drone é um drone suicida, quando ele chega perto do navio ele explode e com isso causa dano no navio, né? Ainda resta a gente saber, como eu falei, a eficácia disso daí, porque os russos não mostraram nenhuma foto ainda do almirante Makarov. A gente não sabe a situação do navio. Pode ser que tenha sido totalmente destruído, pode ser que tenha afundado, pode ser que tenha sofrido alguma avaria, mas não tenha acontecido nada mais sério, né? Vamos aguardar o resultado disso daí para saber exatamente qual foi o resultado, né? E curiosamente, depois desse ataque massivo, que como a gente falou, pode ter continuado a acontecer, tá, gente? Hoje cedo já teve explosão ali próximo. Pode ser que os ucranianos continuem usando os drones aquáticos para atingir navios ali na região ao longo do dia, né? Aqui, em resposta ao ataque massivo na frota russa, né, o Putin bloqueou os canais do Telegram. Lembra que a gente falou ontem que o pessoal pediu para as pessoas não publicarem fotos, não publicarem vídeos e coisa e tal? E lógico, os ucranianos precisam saber como é que foi o resultado desse ataque, e certamente os russos não querem que eles vejam esse resultado do ataque. Deve ter sido um ataque muito devastador, porque, para pensar, se realmente o almirante Makarov não tiver sofrido um dano muito grande, basta os russos botarem uma foto dele que está resolvido o problema, né? Vai ver que, olha só, não, arranhou aqui do lado da pintura, mas não teve nada demais, né? Eles estão querendo esconder tanto isso, muito provavelmente porque o dano foi muito sério, né? Eles fecharam todos os canais do Telegram, isso não é uma coisa comum lá na Rússia, entre as 7h30 lá do horário de Moscou, e depois reabriram 1 hora depois, tá? Então, fizeram isso justamente para evitar que imagens desses ataques
fossem espalhadas aí pela rede russa. Isso certamente vai ter um efeito desmoralizador nos russos muito grande, né? Esse ataque à frota russa. A Ucrânia, um país que não tem força naval, não tem marinha, tinha alguns poucos navios que já foram todos afundados, ainda assim conseguiu atingir a frota russa, está praticamente dizimando a frota russa ali no Mar Negro, né? Bom, ontem teve também em Kherson um ataque, mais um ataque à ponte de Antonivka. Vocês sabem, só para esclarecer, né, Sevastopol é essa região aqui, a ponte de Antonivka fica aqui em Kherson, essa ponte aqui, próxima à cidade de Kherson propriamente dita. Como vocês sabem, a ponte está interrompida por ataques anteriores, os russos fizeram uma ponte de barcaças debaixo dela, então a gente não sabe se esse ataque visou a ponte de barcaças ou a ponte em si, mas mais um ataque lá para evitar que os russos usem esse transporte, né? Outra coisa que os colaboradores em Kherson estão fazendo, eles estão usando arame farpado para fazer proteção das cidades aqui, Bilozerka, que é nessa região aqui, e Chernobyvka, nessa outra região aqui, né? Aí o pessoal está até brincando que daqui o próximo passo do exército russo é começar a usar catapulta ou trebuchet, né, que é o nome dessa arma medieval aqui, né? Enfim, eu não sei, sinceramente, eu não sei se arame farpado ainda é efetivo hoje em dia ou se já desistiram de usar. Eu imagino que para os blindados mais modernos, simplesmente não faz diferença nenhuma. Aqueles veículos de transporte de tropa passam por cima disso fácil, né? Agora, realmente, pessoas a pé, soldados de infantaria podem ter dificuldade com arame farpado, não dá para saber, né? Outra coisa curiosa que os russos estão fazendo, eles estão transportando um grande número de bunkers de concreto que parecem estar indo em direção à península de Kimburne. Olha só que coisa curiosa isso, né? Essa penínsulazinha aqui. Olha que coisa, né? Aqui é a foz do rio Dnipro. Então tem essa península aqui que é basicamente desabitada, não tem nada aqui, não tem nenhuma cidade grande. Tem um monte de vilarejozinhos aqui, mas nenhuma cidade grande. E eles estão trazendo um monte de bunker de concreto para essa região aqui, né? É uma coisa realmente estranha o que eles pretendem fazer nessa região. Não dá para saber realmente, é aquele negócio. Ou eles têm algum plano que é um negócio tão fantástico que a gente não conseguiu imaginar ainda o que seja, ou então eles estão já meio que no desespero, sem saber o que fazer, tentando proteger alguma coisa nessa região aqui, né? Tá vendo? São casas de concreto, bunkers de concreto que eles estão fazendo indo nessa direção dessa península aqui, transportados por caminhões, né? Houve mais uma série de depósitos de munição destruídos em Kherson, Zaporígia e Mykolaiv, nessas regiões aqui, né? Toda semana os ucranianos mostram esse tipo de destruição. E se você reparar, desses depósitos de munição que foi destruído, olha onde é que é. Justamente na tal península que os russos estão agora fortificando, por algum motivo que a gente não sabe qual é, né? O Igor Girkin, que não é aquele Igor Girkin russo lá, o Strelkov, é uma outra pessoa, está avisando aqui que o Argonzo está dizendo que a situação em Pechani está complicada, que é próximo a Svatov, né? Ou seja, os ucranianos estão conseguindo, aqui a gente está falando aqui da frente leste, aqui Svatov fica aqui, e Pechani fica em algum lugar por aqui, eu não vou achar direito aqui, mas parece que os ucranianos conseguiram avançar bem nessa região aqui, né? E isso está preocupando o cara deles chegarem em Svatov. Mas além disso, a gente sabe que as forças ucranianas, olha só, os russos estão dizendo que os ucranianos destruíram a ponte que atravessa o rio no vilarejo de Krasnoyarsk, né? Vamos ver isso aqui no mapa, como é que é. Aqui Svatov, lembra, tem Kremina aqui, né? A grande ofensiva ucraniana é justamente nessa linha aqui entre Svatov e Kremina. E Krasnoyarsk é bem aqui no meio dessa linha. E o que acontece? Olha só, a cidade fica aqui, tem um riozinho que passa aqui nessa região, e essa seria a ponte que foi destruída,
E o que eles colocam aqui é o seguinte, é pouco provável que os ucranianos tenham destruído essa ponte, até pela forma como está a destruição dela, parece muito mais crível os próprios russos terem destruído a ponte e só falaram que foram os ucranianos porque, né, para tentar colocar a culpa no outro lado. Mas essa ponte destruída protege a cidade de Krasnoyarsk. Mas veja, se os ucranianos já estão ameaçando Krasnoyarsk a ponto dos russos destruírem a ponte, é sinal que a rota, né, a P-66 aqui, ou R-66, que é aquela estrada entre Kreminna e Svatov, já foi tomada pelos ucranianos aqui. Certamente eles estão avançando nessa região, né? Outra coisa que eles estão avisando é que, segundo as forças russas, os ucranianos estão fazendo estão minando remotamente o entorno de Svatov, né? Ou seja, usando aquela munição que é usada com foguete, né? Você dispara vários foguetes, esses foguetes caem, eles não explodem na hora, ao contrário, eles minam o chão, né? E aí essa munição aqui é esse tipo de mina, e ele fica aqui no chão. Se um tanque esbarrar, isso explode e acaba impedindo a fuga dos russos, né? Ou seja, aparentemente os ucranianos estão planejando alguma coisa aqui na região de Svatov, algum avanço em pouco tempo nessa região, né? Pois bem, feitas as boas notícias, temos notícias não tão boas também hoje, tá? Aqui é na região de Avdiivka, em que os russos conseguiram avançar alguma coisa. Avdiivka fica muito próximo aqui a Donetsk. Repara, essa é a cidade de Avdiivka, está na mão dos ucranianos. Isso aqui é uma fronteira que está aqui há muitos anos, desde 2014, então uma fronteira muito bem defendida. E além disso, Avdiivka ela fica no alto, numa região mais alta, e tem vários lagos aqui do lado, de forma que é muito difícil tomar a cidade diretamente. Os russos tentaram muito tomar essa cidade e não conseguem, apesar dela ficar do lado de Donetsk, que é a principal cidade russa ocupada, né? No entanto, parece que houve avanço aqui em alguma região aqui próximo dos russos, né? Repara o aeroporto aqui de Donetsk nessa região. O aeroporto de Donetsk não funciona mais, desde 2014 ele está abandonado, porque ficou bem na linha de frente. E aqui você tem, tá vendo aqui, ó, o aeroporto de Donetsk, e aqui várias movimentações de tropas russas nessa região, ou seja, os russos conseguiram avançar um pouquinho aqui. Não foi um avanço significativo, mas por que isso é um avanço preocupante? Porque, como eu disse, essa fronteira aqui, essa linha de defesa, que é uma linha que está estabelecida há muito tempo, é uma linha muito forte de defesa. E, pelo visto, os russos conseguiram ultrapassar essa linha, conseguiram furar essa defesa ucraniana. Isso é algo preocupante. Assim, por hora, não é algo trágico, não é algo que possa causar danos de fato. Está muito longe de conseguir significar uma derrota ali, mas é algo que tem que se prestar atenção, né? Outro ponto também que os russos tentaram avanço foi justamente próximo a Vuhledar. Vuhledar é mais aqui embaixo um pouquinho. Nessa região aqui eles tentaram avançar alguma coisa, Vuhledar está aqui. Conseguiram avançar muito pouco e foram detidos pelos ucranianos e pela lama, segundo o pessoal coloca aqui, né? Então tá aqui a descrição do que aconteceu aqui, eles falando que não, que agora nós vamos tomar Vuhledar e coisa e tal, vamos avançar, e depois, não deu porque tinha muita lama e não sei o que lá, e os ucranianos responderam com fogo, enfim. Não conseguiram avançar aqui nessa região, mas tentaram avançar aqui, o que é algo inusitado, porque é uma região que já está há muito tempo meio que parada também. Nem os russos, nem os ucranianos conseguem avançar nessa região aqui, né? De novo, não é nada significativo, mas é algo que a gente tem que ficar de olho, né? E por que está tendo esses avanços russos nessa região aqui? Bom, certamente houve comando até para tentar abafar um pouco a coisa toda lá de Sevastopol, né? E também porque agora os russos estão cheios de gente. Pessoas inexperientes, pessoas sem capacitação, sem treino, mas tem um monte de gente. É aquilo que eu falei para vocês, isso vai fazer alguma diferença. Eu acho que não vai fazer diferença significativa a ponto de mudar o rumo da guerra, a ponto de fazer a Rússia ganhar. Mas que vai ter alguma coisa pontual, vai ter alguma dificuldade maior para os ucranianos,
certamente essa mobilização vai ter, né? Por outro lado, porém, embora eles tenham conseguido alguns pequenos avanços aqui na região, ontem a gente teve o maior número de tropas russas mortas no mesmo dia em muito tempo. 950 russos, segundo os ucranianos, morreram ontem, né? Essa tabelinha aqui, o governo ucraniano libera ela todo dia, dizendo quantos russos foram mortos no dia anterior, quantos tanques e coisa e tal, quantas coisas foram destruídas e tal. É lógico, é um número divulgado pelos ucranianos, não quer dizer que seja verdade, eles têm lado nessa guerra, evidentemente, mas de qualquer forma eles costumam ser muito mais precisos do que os russos. Os russos também divulgam uma tabelinha deles, e o pessoal que faz a Zosint, né, que faz aquela Open Source Intelligence, eles já fizeram essa medição, e embora os dois lados errem para o seu lado, evidentemente, os números dos ucranianos são muito mais próximos da verdade do que o dos russos, né? E é excepcional esse número aqui. Geralmente fica entre 250 e 300 russos mortos por dia. Ontem foram quase 1000 russos mortos no dia, né? Isso já é resultado direto da questão dos novatos na frente de batalha. Os russos não apenas estão botando os recrutas novos para a linha de frente, como também estão jogando eles para tentar avançar, e isso certamente vai levar à morte de muitos deles, né? Bom, tem aqui o Arestovich, ele fez mais uma live ontem, e aí ele falou algumas coisas interessantes aqui, além do que a gente já falou. Falou sobre Svatov, que a rota P-66 foi cortada. Falou também sobre Bakhmut, que a gente não falou aqui, mas basicamente é a mesma história que a gente já falou há alguns dias. O pessoal do Wagner está usando batalhões de prisioneiros ali na região, mas não estão conseguindo avançar nada. O pouco que eles avançaram tiveram que recuar. A Avdiivka, ele falou que já está tendo pressão há alguns dias, estão perdendo muitos combatentes e equipamentos. E Kherson, ele traz uma informação diferente aqui da questão aérea, que houve 5 ataques de avião russos e 20 ucranianos, ou seja, os ucranianos têm muito mais liberdade aérea na região de Kherson do que os russos, né? A mobilização que foi dada como encerrada, a gente falou sobre isso ontem, a questão do Kadyrov e dos clãs militares e coisa e tal, da briga toda, a gente vai falar mais adiante, mas basicamente aquilo que a gente já falou um pouco ontem, vamos falar mais hoje, continua uma briga enorme entre Kadyrov, Prigozhin e o Lapin, que é o general russo. Tá uma briga tão grande que eles já estão esperando daqui a pouco terem confrontos entre essas forças russas, né? Não seria uma coisa estranha no final das contas. A Alemanha parece que teve uma mudança de atitude muito grande em relação à guerra, decidiu ajudar de forma mais significativa. Talvez o fato do presidente alemão ter ido parar num bunker dentro de Kiev tenha ajudado ele a tomar essa decisão. Ainda assim, excelente o que está acontecendo. E ele fala aqui também sobre aquele risco dos republicanos ganharem na casa dos House of Representatives, lá nos Estados Unidos, na Casa dos Representantes, o congresso deles lá, né? Então, o risco dos republicanos ganharem e interromperem o fornecimento de armas para a Ucrânia é muito baixo. Ele fala aqui que, no final das contas, os cidadãos americanos apoiam, foi o que eu falei ontem, né? No final das contas, os cidadãos americanos apoiam essa ajuda americana à Ucrânia, então qualquer partido que queira ganhar votos tem que ficar a favor disso. E, além disso, ele lembra que, devido ao Land-Lease, o presidente faz as decisões sozinhas, ele não precisa mais de apoio do Congresso para mandar armas para a Ucrânia. Então não tem nenhum risco aí nas eleições de midterm americanas de haver uma mudança nisso daí. Primeiro que os republicanos não são contra a guerra, a maioria dos que votam republicano continuam apoiando a Ucrânia nessa guerra, e além disso também os democratas também e o Biden também, então não tem nenhuma chance de mudar isso, né? Aqui, o Instituto para Estudo da Guerra, ele fala sobre o ataque lá em Sevastopol, mas não tem nenhuma novidade em relação ao que a gente já falou aqui. E agora ele fala sobre um fato novo, né, naquela briga entre os militares e Kadyrov e Prigozhin, que foi aparentemente o comandante do Distrito Militar Central, o Lapin, foi retirado do comando, saiu do comando.
Chegou a haver até rumor de que ele teria sido morto, assassinado em Moscou, inclusive. Foi chamado de volta a Moscou e assassinado. Mas isso depois se revelou meramente um boato, não era verdadeiro, né? Agora, parece que ele realmente foi retirado do comando, isso ele foi, né? O Instituto para o Estudo da Guerra não consegue confirmar de forma independente esse reporte de que ele teria sido dispensado. Mas a quantidade de informações conflitantes sugere que o Kremlin não está conseguindo controlar a narrativa sobre o comando militar dele, né? E, ou seja, tirar o Lapin pode ser um tiro no pé do Putin. Por quê? Porque aquele negócio, está tendo guerra, eles estão brigando entre eles, né? O Kadyrov, o Prigozhin e coisa e tal. Apesar disso, a força militar russa ainda é a maior força ali. O Kadyrov tem muitos homens? Tem, mas não são tantos assim quanto os russos. O Wagner tem muitos homens? Tem também, mas não chega nem perto do que é o exército russo. E nessa briga entre os três, o Putin está tomando o lado dos dois amigos dele lá, que é contra o exército russo, que é uma coisa meio preocupante para o Putin. Isso pode acabar gerando problemas para lá, né? E a gente mostrou aquelas imagens do aeroporto de Chornobaivka, que os russos tinham abandonado o aeroporto, e segundo os bloggers militares russos, agora a gente sabe, eles fizeram isso por conta dos HIMARS, que eles viram que as coisas não estavam seguras ali. Já há muito tempo eles retiraram equipamento lá do aeroporto de Chornobaivka, né? Bom, vamos falar então sobre toda a questão aí, a briga do Lapin, que comandava o grupo Centro na guerra contra a Ucrânia. Ele foi removido do posto dele, e aquele negócio que é curioso, né? Como a gente explicou, ele estava responsável pela área aqui embaixo de Severodonetsk e Lysychansk. Era outro general que estava responsável por Lima. Lembra como começou essa briga, né? Esse outro general que estava responsável por Lima não estava conseguindo defender a cidade, aí pediu reforços para o Lapin. E aí o Lapin teria ou mandado pouco reforço, ou demorado a mandar reforços. Aí os relatos são conflitantes, e aí acabaram perdendo Lima. Agora, o que o Lapin falou? Caramba, vocês estão me responsabilizando por uma coisa que não é minha. Pediram a minha ajuda, eu ajudei, e mesmo assim eu sou culpado agora disso, né? Então realmente ficou uma situação muito estranha, né? O outro general era o Surukov, que era o responsável aqui pela região de Lima e coisa e tal. E ou seja, poxa, peraí, o cara que era responsável, vocês não estão responsabilizando. O Lapin, que foi chamado para ajudar o cara e não conseguiu ajudar, está sendo responsável, está sendo dado como responsável disso, né? Mas enfim, parece que o problema todo é mais fundo que esse, né? Segundo estão dizendo, o problema é comando mesmo do general Lapin. Ele particularmente estava sendo muito duro com as tropas, né? E aqui tem uma thread do Chris O que fala sobre os vários relatos de problemas do Lapin, apesar de que, se você ver os relatos aqui, você vai ver realmente que é o cara tentando fazer o exército russo funcionar, porém não tem jeito porque não tem recurso suficiente, né? Por exemplo, ele fala o caso aqui do recuo de Kolomyshirka, essa cidadezinha próxima de Svatov, aqui, ó, aqui, tá bem na linha de frente aqui, em que ele teria mandado um batalhão de soldados conscritos recentes para cá, e os Mobiks, né, que são os mobilizados novos agora, acabaram fugindo, porque começaram a ser atacados e coisa e tal, e os caras fugiram, e eles não tinham equipamento adequado, e um monte de problemas. Tá aqui, essa aqui é a imagem dos caras na região ali, sem condição nenhuma de lutar, refugiados, e começaram a receber tiros de artilharia, e aí eles acabaram recuando, acabaram fugindo do vilarejo, né? Alguns até caminhando a pé até Svatov, e no final ainda foram punidos pelo Lapin. Ele chegou a botar uma arma na cabeça do tenente, que era o comandante lá da tropa, demandando que ele voltasse lá para frente e defendesse novamente a cidade. É aquele negócio, né? É uma guerra, não é uma situação fácil essa. Isso aqui é um exemplo do que ele teria feito, né? Parece que ele é um general que fica lá na linha de frente, que vai todo dia para a linha de frente e coisa e tal, enfim. Mas agora que ele foi tirado do comando, estão vindo as histórias aí culpando ele por vários
problemas, né? E como eu falei para vocês, não estou dizendo que não tenha problemas, tem sim, é lógico. Mas olha só, a correlação de forças agora ficou estranha, porque justamente as tropas menores, que são os Kadyrovitas e o cara lá do Wagner, que estão se sobressaindo nessa guerra num momento em que a maior parte das forças, na verdade, é do exército russo, né? Estão dizendo que ele pode ser substituído pelo Andrei Mordvichev, que seria um outro comandante ali da região. Mas, de novo, a gente não tem informação oficial de nada, tá? Isso daí é tudo conversa dos bloggers militares russos. Vocês sabem, a Rússia ontem suspendeu a participação naquela iniciativa de exportação de grãos do Mar Negro, né? Lembra, a coisa de alguns meses atrás, a Turquia, a Rússia e a Ucrânia assinaram um acordo que permitia a Ucrânia exportar grãos a partir do porto de Odessa, né? A gente explicou por que a Rússia aceitou esse tipo de coisa, principalmente devido aos países, principalmente devido ao Irã, que é um grande importador de trigo, e mesmo que o Irã não compre diretamente da Ucrânia, o que estava acontecendo? Com a impossibilidade de exportação de trigo da Ucrânia, o preço do trigo subiu no mundo todo, o Irã estava pagando mais caro pelo trigo, então meio que forçou os russos a aceitar esse acordo, e a Turquia então assinou esse acordo com a Rússia e com a Ucrânia para permitir o tráfego de navios aqui no Mar Negro e assim exportar a produção de trigo da Ucrânia, né? Só que com o ataque ontem a Sevastopol, a Rússia tirou o apoio dela a essa iniciativa. Isso, como diz o Dmytro Kuleba, na verdade foi meramente os russos aproveitando o pretexto para encerrar esse acordo. Eles já pretendiam encerrar esse acordo de qualquer forma. A gente falou alguns dias atrás que eles estavam segurando as exportações, estavam impedindo navios de passar. Na hora de fazer a inspeção, pelo acordo, o navio só poderia passar pela Turquia se os russos inspecionassem. Aí os russos estavam fazendo corpo mole, um monte de navio parado esperando para ser inspecionado. Enfim, os russos já estavam querendo encerrar esse acordo de qualquer forma, estavam buscando um pretexto. Então, de certa forma, não deixou de ser justo os ucranianos atacarem Sevastopol, até porque, com a frota do Mar Negro dizimada do jeito que está, muito pouco provável que os russos, de fato, consigam impedir os ucranianos de exportar grãos de qualquer forma, né? Inclusive, tem uma iniciativa de alguns países de montar um corredor militar para exportação de grãos, ou seja, principalmente a Lituânia que está propondo essa ideia, botar mesmo navio de guerra ali protegendo os navios ucranianos que passam naquela região, né? A Rússia disse em troca que vai enviar 500 mil toneladas de grãos de graça para territórios pobres para evitar problemas com isso daí, né? E é lógico, a gente sabe que isso daí não vai dar em nada, porque 500 mil toneladas não é suficiente para manter o preço do trigo no mercado internacional, é muito pouco. A Ucrânia exportava muito mais do que isso, ou pretendia exportar muito mais do que isso. Inclusive, existe o risco disso serem grãos roubados da própria Ucrânia, ali da região sul, que está ocupada pelos russos, né? Então, os russos pararam essa exportação, mas como eu disse, isso já era esperado, eles já estavam planejando fazer isso de qualquer jeito, só usaram como pretexto o ataque à frota do Mar Negro. E, de novo, agora que a frota foi atacada, não sei nem se eles conseguem realmente impedir, né? Outra boa notícia ontem foi que 52 prisioneiros de guerra foram retornados em troca de prisioneiros, né? Então tem aqui a imagem deles, a troca de prisioneiros, excelente. Mais 52 prisioneiros que foram retornados aqui para a Ucrânia. Inclusive, alguns que estiveram em Azovstal estão sendo retornados agora, né? Saiu uma reportagem num jornal polonês de uma fake news russa que eles tentam usar desde o início da guerra, mas ninguém cai nesse negócio, que é a Polônia que planeja capturar uma parte da Ucrânia e fazer um referendo. Vocês estão dizendo que a Polônia quer fazer o mesmo que a Rússia está fazendo com o sul da Ucrânia, a Polônia está querendo fazer com o oeste da Ucrânia, né? Ou seja, aí conta a história aqui que eles iriam, só para vocês terem referência, a Polônia fica aqui, né? E, de fato, uma parte do que hoje é o oeste da Ucrânia já fez parte
da Polônia há muitos séculos atrás. Só que a Polônia, ao contrário da Rússia, ela já evoluiu. O principal foco do país é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, é fazer mais comércio, vender, comprar mais. Esse negócio de invadir território não resolve nada, só piora a situação e não dá ganho nenhum no final das contas. Muito melhor investir em comércio do que em guerra, né? Então a Polônia não vai querer reviver conflito de 500 anos atrás, ao contrário da Rússia. E o que os russos estão inventando aqui nessa lorota deles, né? Que a Polônia está perto de lançar uma tropa de paz na região oeste da Ucrânia, supostamente para proteger a região oeste da Ucrânia, mas que depois eles vão fazer um referendo para essa região oeste fazer parte da Polônia e coisa e tal, e se incorporar à Polônia, e vão acabar com a Ucrânia de qualquer jeito. É o velho papo russo de que não, a Ucrânia não existe. A Ucrânia é uma invenção e tem que ficar com os russos mesmo e não sei o que lá. Enfim, é uma fake news, é lógico que não tem nenhuma lógica isso daí, não tem motivo, não tem nenhuma base isso daí. Mas enfim, mostra como que até a mídia da União Europeia acaba dando vazão a essas fake news russas de vez em quando, né? Os ucranianos têm feito cada vez mais drones para ajudar o exército ucraniano. Virou um verdadeiro hobby dos ucranianos a produção de drones. Isso daqui parecem ser pequenos drones navais, né? Posso estar enganado, mas isso daqui parece drone naval. Ou será que é aéreo mesmo? Não sei. Não sei como é que é isso aqui, não. Mas dá para ver aqui os ucranianos preparando drones aqui para serem usados pelo exército. Um monte de quadricópteros. Bom, uma notícia realmente preocupante é essa. Parece que o celular da Liz Truss, vocês lembram, ela foi primeira-ministra britânica por poucos dias, um mês e pouquinho só. Nesse meio tempo, parece que os russos conseguiram invadir o celular dela e podem ter tirado um monte de informações, inclusive informações sobre envio de armas da Inglaterra para a Ucrânia. Isso é uma coisa muito preocupante, por quê? Porque os russos podem saber agora por onde essas armas estão entrando, para onde essas armas estão indo. Então, não se sabe exatamente que nível de detalhe tático que ela tinha disso daí. O primeiro-ministro não precisa saber exatamente o local que vai ficar as coisas, mas pode ter muita informação ali que seja relevante para os russos. Isso é algo muito preocupante. Então, está havendo uma investigação em cima do celular dela, que teria sido invadido. Vamos ver como é que isso caminha, né? O Prigozhin está com um problema de HIV entre as tropas dele, né? Porque tem cada vez que ele está recrutando mais gente na prisão e coisa e tal, e ao contrário do resto do mundo, em que o controle do HIV acabou ficando meio controlado, né, no mundo todo, aqui você vê Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, a Rússia, ao contrário, o HIV tem crescido o número de diagnóstico HIV por 10 mil pessoas, né? A Rússia certamente falhou no combate ao HIV por lá, e o que está acontecendo? Como o Prigozhin está precisando contratar pessoas de forma cada vez mais desesperada, está aumentando em muito o número de pessoas com HIV. Até algum tempo atrás ele tinha um critério, pessoas com HIV não eram recrutadas para o exército, por quê? Porque você no meio da guerra, você sabe, você tem que ajudar o seu companheiro, você tem que estar um do lado do outro ali, e as pessoas podem estar feridas e pode ter sangue espalhado para tudo quanto é lado. E imagina a seguinte situação, se você sabe que a pessoa do teu lado foi ferida e coisa e tal, e ela pode estar com HIV, você pode ficar com receio de ajudá-la, né? É muito raro contrair HIV dessa forma, mas existe o risco e isso pode causar desconfiança entre os soldados na hora de um ajudar o outro. Então ele recusava pessoas com HIV, parece que ele levantou essa restrição, ele já está contratando pessoas com HIV, justamente porque não consegue mais achar pessoas sem HIV para contratar, né? E por final, só uma foto curiosa aqui dos russos fazendo mais uma operação de pilhagem numa cidade ucraniana. Chega a ser engraçado esse monte de soldado russo carregando pacote, saco, enfim, um monte de coisa de produto de roubo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.